Oi, gente, meu nome é Fabiana Barros. Hoje a gente vai falar sobre o segredo da manifestação da vida que a gente sonha, da vida que a gente quer. Eu vou ensinar também como que funcionam esses exercícios para reprogramação mental, como que a gente pode adaptar isso à nossa vida prática para que realmente faça resultados. Então, como eu sempre falo, né, para quem já assiste os meus vídeos há um tempo, o segredo é a gente, não tem para onde correr. Se a gente quer mudar alguma coisa fora, a gente tem que mudar dentro. Se você estudar um pouco mais a fundo, né, tanto a neurociência, a mecânica quântica, ou mesmo algumas culturas filosóficas que falam a respeito do reflexo que tem o macrocosmo no microcosmo, enfim, a gente percebe que nada pode ser mudado do lado de fora. Mesmo quando você está aborrecido com alguém ou quando você está aborrecido com a sua vida, com as coisas que acontecem ao seu redor, a gente não consegue resolver isso partindo de fora. Do mesmo jeito que quando você tem uma horta ali, você vê que as frutas estão nascendo meio podres, meio zoadas, você não vai chegar e ficar tentando fazer uma manutenção na fruta. Você vai mudar fertilizante, ver se o sol que tá batendo no tempo certo, enfim. Você precisa cuidar da raiz para que aí sim comecem a crescer frutos mais saudáveis. Falando de uma forma bem superficial, tem uma história que é super legal sobre uma mulher que não gostava da sogra. Essa história é bem conhecida até. Ela não gostava da sogra, a sogra parece que maltratava ela, não era uma relação muito legal. E ela chegou uma pessoa, eu não lembro em detalhes a história, mas basicamente é isso, e essa pessoa orientou que ela desse veneno no chá da sogra todos os dias. Deu um vidrinho ali de veneno para ela, falou: olha, todo dia, tal hora, você vai lá, serve esse chá para ela e dá essas gotinhas de veneno. E assim fez essa mulher. E ela percebeu que aos poucos a sogra dela foi tratando ela de uma forma melhor, foi sendo mais agradável com ela, e a relação das duas mudou completamente. No final, enfim, descobriu que não era veneno, para mostrar que a gentileza, que a postura de gentileza que ela passou a ter, poderia alterar a forma como a sogra tratava. Como é fácil a gente mudar uma pessoa a partir da nossa atitude com ela. Quando a gente está no trabalho, assim, isso aconteceu muitas vezes comigo, aconteceram situações no trabalho que a pessoa, tinha determinada pessoa que era PNC, sabe? Que é aquela pessoa que faz de tudo para passar por cima de você, ou que às vezes te humilha, que te desmerece, que às vezes fica tirando você na frente do seu chefe, enfim, aquela pessoa que realmente está a fim de te azucrinar. Eu sempre fui muito reativa com essas pessoas, né? Eu sempre bati muito de frente. Até que, com a maturidade, eu falei, poxa, ou eu convivo decentemente com essa pessoa, ou ela vai me atropelar sempre, porque eu sempre vou bater de frente. Então, eu comecei a tratar bem, comecei a elogiar, ser até um pouco falsa, assim, sabe? E a pessoa, de repente, se transformou comigo. Passou a me proteger, passou a me tratar bem, passou a me defender, porque às vezes é um problema dela com ela ali, a forma que ela trata as pessoas, e às vezes ela vendo uma atitude diferente por fora, ela acaba se modificando, pelo menos no caso comigo ali, né? Então, isso aconteceu muitas vezes. E a gente sabe que acontece realmente. Às vezes uma postura que a gente modifica na gente pode interferir na forma como a outra pessoa te trata. Mas aí, trazendo isso para uma forma, para quem estuda, tá no caminho de expansão de consciência, de elevação, quando a gente começa a estudar um pouco mais ali e se aprofundar no tema, a gente sabe que isso acontece num nível muito mais profundo, mais complexo, porque o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo, né? Assim como diz o Caibalion. Então, o seu subconsciente, ele passa a produzir as situações no seu externo. Quem já estuda esse tema, sabe disso, pelo menos na teoria. Né? E assim foi comigo. Durante muito tempo eu sabia na teoria, mas eu não sabia como aplicar isso. E continuava manifestando as mesmas situações. A sua mente consciente é o seu jardineiro. E a sua mente subconsciente é o terreno onde você vai plantar, onde a mente vai plantar. A semente que ela coloca são as coisas que você se alimenta. Então, o jornal que você assiste, a atitude que você tem com as pessoas, o que você enxerga da realidade, porque você sabe que muitas pessoas, às vezes, elas têm pontos de vista diferentes de certas situações. O meu filho mais novo, ele é muito criativo e ele quer ser cientista, quer ser um grande físico. Mas durante toda a infância dele, eu sofri muito pelo fato dele querer fazer experiência o tempo todo. Então ele pegava farinha de trigo e espalhava pela cozinha inteira. Ele gosta até hoje de pegar maisena, misturar com água para fazer aquele líquido não newtoniano, que, gente, aquilo durante muito tempo na minha vida me aborreceu. Primeiro que eu, com aquela mente que eu tinha, eu falava, tá gastando a maisena, tá sujando a minha cozinha, e depois fica aquele pote para eu limpar.
depois que eu passei a mudar o meu mindset, né, eu enxergo isso de uma forma positiva. Poxa vida, cara, é uma oportunidade que meu filho tem de aprender. Primeiro que eu nem sabia o que era líquido newtoniano, ele que me ensinou. E o efeito que aquilo faz também, ele que me ensinou. Então, ele aprendeu sozinho isso, mexendo na internet, futucando as coisas que tem em casa, assim como ele aprende um monte de outras coisas e também me aborrecia antes. Hoje em dia eu procuro me aborrecer menos, é lógico que tem coisa que se eu deixar ele põe fogo na casa, mas eu procuro me aborrecer menos e ver o lado positivo disso. A partir do momento que eu comecei a ver o lado positivo disso, coisas positivas começaram a acontecer em relação a ele. Ele realmente sentiu confiança nessa minha atitude, de confiar nas experiências dele, de incentivar esse lado científico dele. Além dele ser uma pessoa incrivelmente inteligente, ele passa a maior parte do tempo estudando na internet. Eu não preciso me preocupar se ele tá assistindo vídeo de porcaria, porque eu tenho certeza que ele tá assistindo alguma coisa para ensinar ele a fazer alguma experiência. E eu tenho certeza que quando ele for mais velho, ele vai ser uma pessoa extremamente próspera, inteligente, bem-sucedida, porque eu tô deixando com que ele desenvolva o lado que ele tem mais habilidade, que é o lado da ciência. Durante muito tempo, mesmo estudando a física quântica, a expansão da consciência, eu fui teimosa. Porque eu entendia tudo que eu lia ali, mas eu não aceitava profundamente. Eu continuava sendo teimosa. Quando eu fazia os exercícios de manifestação lá, que é você fazer as afirmações, eu meio que também não acreditava, porque eu fazia lá, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí eu olhava no meu e-mail e estava cheio de conta para pagar. Eu não tinha entendido ainda o processo. As frases que eu falava, né? Óbvio que essa frase ela é das barras de Axis e é uma frase maravilhosa, incrível e que transformou também a minha vida. Foi uma das frases que transformou o meu dia a dia. Mas em geral, as frases que são passadas pra gente, muitas vezes elas a gente não se identifica, porque não demonstra o nosso dia a dia. Então, a minha dica para que essa reprogramação mental aconteça é que você consiga adaptar as suas técnicas de mudança de mindset, de reprogramação mental ao seu dia a dia, à sua realidade. Enquanto eu fui teimosa em relação a isso, achando com aquela síndrome do complexo de Gabriela lá, eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim, morrer assim, eu não consegui mudar muita coisa na minha vida. Porque é realmente difícil quando alguém traz uma nova ideia para você e você não vivenciou aquilo, ou você não viu alguém muito perto vivenciando aquilo e se transformando, é muito difícil de acreditar que isso é real. Mas quando você aceita, quando você fala, poxa, eu já tô cansada de dar murro em ponta de faca, então eu vou tentar esse negócio para ver se funciona comigo. E aí eu falei, cara, eu vou ter que tentar a fundo, eu vou ter que levar a sério isso para ver se realmente vai funcionar. As coisas não são de uma hora para outra. E elas não são de uma hora para outra porque a gente está infestado de crença limitante. A gente está infestado de teimosia, que nem eu tava. E isso demora um tempo muito grande para limpar se você for teimosa, que nem eu sou, por exemplo. Então, enquanto você não aceita e se joga de cabeça, não vai acontecer. Ou vai demorar, ou vai, mas vai demorar muito mais tempo, né? E para que eu apelei, já que eu sou teimosa e tinha dificuldade em aceitar, resistia muito? Eu apelei para PNL porque a PNL, como é uma técnica científica, uma técnica de repetição, uma técnica de reprogramação mental, soava mais coerente para mim do que qualquer outra técnica que tenha. Mas a PNL, ela nada mais é do que uma ferramenta que te convence daqui de determinada ideia. Então a PNL, ela vai reprogramar o seu subconsciente te convencendo, né? Então você vai usar as técnicas para te convencer. Vocês reparam o que é você se convencer? Eu poderia de forma muito rápida me convencer de que dinheiro é fácil, me convencer de que o dinheiro é uma energia e que se eu estiver vibrando naquela energia, ele vai chegar até mim. Eu poderia me convencer disso se não fosse toda a resistência e toda a crença limitante que eu tenho. Só que eu precisei de ferramentas porque eu não consegui fazer isso por conta da minha resistência. E assim como a maioria das pessoas não consegue, porque a gente tem muita coisa ali. A gente precisa quebrar lá aquele concreto que está impedindo a gente de enxergar a realidade do jeito que ela é. Só que a PNL, ela funciona da mesma forma que o Ho Oponopono funciona, que a hipnose funciona. O Ho Oponopono, por exemplo, divindade, limpa em mim aquilo que, enfim, que eu não tô gostando
ou limpa em mim aquilo que eu não gosto no outro. Fala assim, você quando faz um Ho'oponopono, você não faz para a pessoa, você faz para você, para limpar em você. E a partir do momento que aquela crença limpa em você, a pessoa muda com você, ou a situação que você não quer mais que se manifeste muda na sua realidade. Porque a verdade é que o poder é a gente tem o poder de modificar tudo isso. E de uma forma muito simples, que é elevando a vibração. Mas para elevar a vibração, a gente precisa se convencer. E para se convencer, a gente precisa de técnica. E as técnicas que funcionaram comigo foram PNL. Em primeiro lugar. O que é a PNL? A PNL não precisa ser complicada do jeito que a gente acha que é. Você inserir frases no seu dia a dia. A gente tem, obviamente, as reprogramações mentais mais complexas, mas essas frasezinhas que a gente coloca no nosso dia são PNL. Você acordar de manhã e falar tudo na vida vem a mim, facilidade, alegria e glória, é uma PNL. Você vai se convencendo daquilo. Uma hora você vai se sentir daquele jeito. E aí é essa hora que as coisas vão começar a andar. As primeiras vezes você vai falar em vão, mas uma hora isso vai começar a andar porque vai alimentar o seu subconsciente. Para mim, o mais simples foi eu inventar as minhas frases. Eu tinha uma culpa muito grande da forma do que a gente consome, do que a gente alimenta, do que a gente bebe, do que a gente come. E aí, um dia eu falei assim pro meu marido, eu vou inventei uma frase agora, que é assim: tudo que entra no meu corpo é para o meu rejuvenescimento, desintoxicação, purificação e cura, enfim, inventei um monte de coisa. E eu comecei a repetir essas frases toda vez que eu bebia uma água ou comia qualquer coisa. Gente, parece idiotice, mas assim, foi uma mudança muito grande na minha saúde. Eu vi que eu vivia com dor de estômago, eu vivia me sentindo mal. Óbvio que eu também aplico técnica de reiki e tudo mais, mas eu vi que essa frase não, na verdade, esse conceito que entrou em mim acabou modificando a minha relação com o que eu consumo. E eu passei a me sentir menos mal psicologicamente e, consequentemente, passei a me sentir menos mal fisicamente. Então, é muito difícil eu passar mal. É óbvio que acontece, mas é muito difícil eu passar mal, principalmente quando eu ingiro alguma coisa, quando eu, enfim, faço qualquer tipo de consumo, eu não passo mal mais. Outra frase que eu inseri na minha vida é que quando eu acordo, eu tenho a rotina de acordar, levar os meus filhos para a escola e eu nunca lembro de fazer afirmação nem nada. Então, eu coloquei como rotina, quando eu tô no carro com eles na escola, já falando com eles junto, eu falo: eu sou um sucesso, eu sou saúde, eu sou amor incondicional, eu sou felicidade, eu sou alegria, o meu dia hoje vai ser maravilhoso. E tem algumas perguntas que você pode fazer para o universo também, que são das barras de Axis, que você joga essa ideia para que seja respondida. Não é você que vai responder. Então, por exemplo, qual é o máximo de prosperidade que eu consigo atingir no dia de hoje? Qual é o máximo de sucesso que eu consigo fazer no dia de hoje? Qual é o máximo de dinheiro que eu consigo manifestar no dia de hoje? Qual é o máximo de felicidade que eu consigo manifestar no dia de hoje? O que mais é possível? O universo me surpreende. Enfim, todas essas frases, você não precisa fazer nada decorado, não. Inventa a sua frase. Ela tem que ser positiva, obviamente, né? Ela não tem que deixar margem para ser interpretada de forma negativa, mas todas essas frases, elas modificam o nosso dia. Quando eu faço com os meus filhos no carro, eles sempre chegam me contando alguma coisa boa que aconteceu na escola. E para quem tem filho sabe que sempre é um aborrecimento diferente. A professora fez isso, o aluno fez aquilo. E quando a gente lembra de fazer e faz assim com vontade, eles chegam contando coisas maravilhosas e o meu dia também acaba sendo mais produtivo, acaba sendo mais legal. Qual é o máximo de potencial que eu consigo atingir hoje? Essa frase é incrível. Sempre que eu lembro eu faço, porque eu fico mais produtiva. Eu acabo trabalhando de uma forma melhor. Agora, além dessas frases, além desses mantras, né, que ajudam muito a modificar o nosso dia a dia, óbvio, isso não vai ser de uma hora para outra. Óbvio que você não vai lembrar sempre de fazer, mas se você se comprometer a pelo menos passar 30 dias falando pelo menos uns 3 ou 4 mantras desse, é impossível que nada de bom aconteça. É impossível que as coisas ruins não diminuam. É impossível, não tem como. Porque você que precisa ser convencido, não é nada fora. Fora isso, gente, limpar as crenças limitantes. Tem muitas terapias que fazem esse trabalho e ele é muito importante. Porque você não pode colocar nada de novo onde está cheio de miasma, cheio de crenças, cheio de certezas, só que são certezas ruins, né? Eu tenho certeza que eu não vou conseguir pagar essa conta. Eu tenho certeza. Não tem jeito, não tem o que pode acontecer, só se eu ganhar na loteria, né? A gente é cheio de certeza. Eu tenho certeza
certeza que essa dor de estômago que eu tenho, ela tá permanente comigo pro resto da minha vida. Tenho certeza que eu vou ter diabetes porque meu pai tem diabetes, isso é genético. A gente é cheio de certeza, só que essas certezas são todas ruins. A gente precisa trocar, limpar isso. E não é fácil, sabe? Não é fácil. Quando a gente é cheio de certeza, é um trabalho de formiga. O mais indicado é que a gente procure terapias, né? Procure o Reiki, procure as barras de ar, procure algum... Outro dia eu fiz também, recentemente eu fiz o protocolo da prosperidade com a Milane Nascimento. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês procurarem, porque é uma profissional que eu confio muito, o trabalho dela foi excelente, que a primeira parte do protocolo é de limpeza. Limpar aquilo que a gente acha que é uma verdade. Quando você limpa tudo isso, você consegue acrescentar novas verdades, que são as crenças fortalecedoras. Esse é o trabalho que a Milane Nascimento faz, que é limpar todas as crenças limitantes que a gente tem, né? O trabalho dura 21 dias. Depois, uma reprogramação, uma limpeza ali do ambiente que você mora. Óbvio que ela entra com outras terapias ali, que é com a Tamiana. Depois vocês podem pesquisar aí no Google, né, para saber um pouco mais sobre o que é. É um trabalho muito profundo, que ele tem 21 dias, então é um resultado mais rápido, né? Não é você sozinho ali se treinando, tentando se convencer, se limpando. É uma profissional te ajudando. Super indico fazer. Eu fiz recentemente, foi transformador, foi excelente. Eu tive experiências transcendentais também, né? Além de ter toda essa ressignificação de crenças limitantes, de toda essa ressignificação aí do meu dia a dia, da minha rotina, é excelente. Eu vou deixar um link também dos exercícios, de alguns exercícios, exemplos, na verdade, de exercícios que vocês podem fazer. Vocês podem imprimir ali, utilizarem, né, para vocês lembrarem. Mas o que eu recomendo é que vocês mesmos formulem as próprias frases de acordo com o que vocês passam, de acordo com a realidade que vocês vivem. Se o que te aborrece é o trânsito, então acorda, fala: hoje o meu caminho vai estar livre, eu vou dirigir tranquilo até o trabalho. Se o que te incomoda, que você não consegue dar conta, você é uma pessoa que tem um cansaço extremo, hoje o meu dia vai ser com muita vitalidade, eu estou disposta, estou com uma energia lá em cima. Se o seu problema é memória, por exemplo, a minha memória é excelente, consigo lembrar de tudo, eu lembro do que eu preciso lembrar na hora em que eu preciso lembrar. Esses exemplos que eu dei, eles são simples, mas são exemplos que eu, por exemplo, li no livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que são exemplos reais. Pacientes dele adotaram essas técnicas e que revolucionaram a própria vida. E que hoje, muitos deles hoje em dia trabalham especificamente orientando outras pessoas a se reprogramarem também. É isso, muito obrigada. Se inscrevam aqui no canal, sigam a gente no Instagram. Tem aqui link também da Cocreou Lifestyle, tá? Com um cupom de desconto para a Escola Livre Seres. Então é só você aplicar ali o desconto Livre Seres, que já vai ter em cima do seu carrinho. E é isso, muito obrigada.